Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Felipe Cambraia, eu sou seu host e hoje a gente está aqui com o Tuca Felipe, ele que é trainer, ele que é palestrante e veio falar um pouco mais sobre os projetos que vem desenvolvendo em São Paulo e também em todo o Brasil, né Tuca? Exatamente, agradeço muito ao convite da Solids, de todos vocês aqui, Felipe também. Espero poder, nesse momento que nós vamos ter esse bate-papo, essa conversa, agregar com alguns insights, um pouquinho das nossas experiências, não só na parte social, mas no empreendedorismo. Tuca, mais uma vez, muito obrigado. Queria começar falando um pouquinho do seu projeto de impacto social que se chama Empreendedores de Sonhos. O que é esse projeto, Tuca? Empreendedores de Sonhos, ele nasceu através de uma palestra que eu tenho que se chama Seja Empreendedor dos Seus Sonhos, que nós começamos a desenvolver essa ideia de que o empreendedorismo nada mais é do que um comportamento, um estilo de vida que cada um precisa ter, e o sonho nada mais é do que a visão de futuro que você possui. Então você pegar essa visão de futuro, que é o teu sonho, aquilo que você tem desenhado, e trazer isso para uma parte comportamental que é você ser empreendedor, é você fazer esse sonho acontecer. E baseado nessa palestra, nós começamos a trazer isso para a parte social, para realmente fomentar essa mensagem, trazer essa missão, esse propósito que é você precisa ir atrás dos seus sonhos, você precisa ser empreendedor dos seus sonhos e fazer acontecer, porque a gente usa até uma máxima conosco que é nenhum sonho nasce no coração de ninguém se não for para acontecer, se não for para você, né? Legal. Então se esse sonho nasceu no seu coração, de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é porque esse sonho é para você e você precisa ter atitude e comportamento empreendedor para fazer acontecer. Uhum. E como é que você faz isso no dia a dia? Como é que você passa essa cultura para o pessoal? Então, dentro das empresas, no nosso dia a dia, nós costumamos trabalhar muito com o projeto das pessoas. A maneira de trabalho, a parte comportamental, através dos treinamentos e desenvolvimentos. E nós começamos a perceber que é muito importante você trabalhar o sonho também das pessoas, seja dentro do ambiente de trabalho ou não. E aí eu comecei a levar eu mesmo como um comportamento de vida, um estilo de vida, que é você realmente acreditar nos sonhos que você tem. Tem muito mais ali, como eu estava conversando na reunião antes aqui com o João, é muito mais você ter força de vontade para fazer acontecer muitas vezes do que realmente a técnica que você precisa para aquilo, a habilidade, enfim, que é essencial, mas é muito mais força de vontade do que realmente as outras coisas em primeiro lugar. E aí eu comecei a levar isso como estilo de vida e comecei a fomentar isso para as outras pessoas também. Então eu sempre gosto de dar uma pincelada nos treinamentos que eu levo corporativo, nos workshops, nas palestras, essa pitada de, seja empreendedor dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos, no seu futuro, porque isso é para você. E você vê essa questão dessa força de vontade, de um modo geral, nas pessoas crescendo? Tem crescido, realmente com essa indústria 4.0, essa revolução de mercado, essa mudança de era que nós estamos passando dentro das corporações, de método de trabalho, de cultura organizacional, tem realmente tocado nesse intangível das pessoas, que é a motivação, que é a força de vontade. E cada vez mais eu acredito que as empresas vão se adequar a isso. É um momento novo que a gente está passando dentro do mercado, mas com certeza as empresas já estão se adequando e cada vez mais as pessoas vão trabalhar por isso, por força de vontade, por automotivação, por propósito, por sonho. Até em busca de alcançar esses sonhos também, né? Até em busca de alcançar esses sonhos, andar na timeline ali até chegar nesses sonhos. Tuca, é muito legal que você tem um case de sucesso com a gente, aqui da Solids, né? Que você fez um trabalho na Fundação Casa, é isso mesmo? Isso mesmo, dentro da Fundação Casa de Jundiaí, São Paulo. Conta um pouquinho mais como é que foi esse projeto lá dentro. Perfeito. Primeiro de tudo, compartilhar que foi uma experiência fantástica, porque você está ali com jovens, a faixa etária ali é de 13, 14, até no máximo 20, 21, dos que estão sendo assistidos em medidas socioeducativas. Então é uma experiência, primeiro, fantástica, porque você está com pessoas que já tiveram a sua idade, né? Somos pessoas jovens aqui também, mas já tiveram a sua idade, então você consegue ter um mindset, uma ideia, numa linguagem que talvez eles entendam. Legal. Então essa foi a primeira das experiências, vou colocar como um desafio, Felipe, ter a atenção deles. Então a gente teve ali um período de 6 a 7 horas para trabalhar com eles, e ter a atenção deles é uma coisa que é muito desafiadora.
porque você tem que ter uma comunicação que eles entendam, você tem que conduzir de uma forma que faça sentido para eles. E além de tudo, o que a gente começou a entender? Que eles se identificam muito mais com exemplos. Então, por exemplo, vou usar o exemplo de um jogador de futebol de sucesso, vou usar o exemplo de um empreendedor de sucesso, para que a informação faça mais sentido para eles. Então, além de uma experiência pessoal minha, que foi fantástica, sensacional estar ali dentro, até no final jogamos bola com eles, né? Tivemos um momento ali de lazer, mas fomentar essa ideia de empreendedorismo lá dentro, em parceria com a Solids, que foi fantástico, levar a gestão comportamental lá dentro, testes vocacionais, que fez muito sentido. Como é que você vê, na verdade, essa importância de trabalhar o comportamento dessas pessoas? Eu acredito que tem 100% de importância, porque uma que trouxe um autoconhecimento muito grande para eles. Então a gente viu que no final ali, depois que nós aplicamos os testes, de 70% a 80% ficou curioso em saber mais sobre o perfil deles, o que significava cada índice, como que a gente poderia trabalhar no futuro, e até encaixou com o tema que nós trouxemos de empreendedorismo. Então nós trouxemos o tema empreendedorismo. Dentro do tema empreendedorismo a gente trabalha muito referências, que é essa parte humanizada, que é quem você tem de referência, para você dar continuidade no teu sonho, e depois nós trabalhamos essa parte de perfil comportamental. Legal. Então uma coisa encaixou a outra, você via ali que um queria ser jogador de futebol, o perfil comportamental dele deu próximo àquilo, o outro queria ser um tatuador, o outro queria ser um mecânico. Então assim, a gente via que os perfis realmente trazia um autoconhecimento, uma testificação daquilo que eles gostavam e realmente tinham de visão de futuro, e foi muito gostoso, foi um momento muito agradável. E você já pôde linkar isso também justamente com a parte dos sonhos, né, do seu projeto. Ou seja, vamos pensar aí que o fulano, né, que o João, por exemplo, ele quer ser jogador de futebol. Então você já pôde também trabalhar essa parte dos sonhos, que é um dos focos do seu projeto também, né? Exatamente. Nós linkamos todas essas ferramentas que nós levamos lá e trabalhamos o sonho como um todo para eles. E até um ponto interessante também, Felipe, aqui o quê? Os apoiadores que fazem parte de Empreendedores de Sonhos, que a gente chama de sonhadores também, tem muita relevância nesse momento, porque a gente precisa realmente ter esse B2B, esse A versus B, tem que ser muito humano. Muitos não têm alfabetização, então eles precisam desses sonhadores, desses apoiadores ali, fazendo com eles as atividades. A gente tem algumas dinâmicas práticas, algumas atividades práticas, então é importante, porque eles liam junto com os internos, escreviam aquilo que eles falavam e junto trabalhava ali aquilo que eles tinham de visão de futuro e de sonho, como a gente conversou. Então, além de a gente ter contato com o sonho deles, a gente compartilhava o sonho com eles ali no momento da atividade e da dinâmica. Você citou a palavra empreendedorismo, né? Essas pessoas, elas agregam esse termo dentro dos sonhos dela? Felipe, as pessoas agregam, porém elas agregam com outro nome. Esse termo empreendedorismo, que é muito corporativo ainda, que está mudando, na verdade, que é a força de vontade, que é aquele comportamento de fazer acontecer, as pessoas agregam, porém com outros termos. Perfeito, perfeito. E bom que a gente já pode também fazer uma diferenciação desses termos, né? Empreendedorismo, intraempreendedorismo. Me explica um pouco mais o que significa cada um, quais são suas diferenças. Vamos lá. Quando a gente usa o termo empreendedorismo, é realmente essa parte da pessoa que tem aquela capacidade de empreender, de fazer acontecer. Então ela pega qualquer ideia, qualquer coisa do zero e ela faz aquilo acontecer. Ela tem aquela competência, aquela habilidade, esse comportamento empreendedor que a gente chama, que não é só o empresário. A gente tem empreendedores aí, como vocês usam o termo aqui, CEO da própria vida, né? A gente tem empreendedores desde que tem o seu próprio negócio, né? Empresa de um homem só, como a gente tem diversas outras modelos de negócio, modelos de empresa que usam essa cultura empreendedora. Então, desde uma pessoa que está lá na esquina com o comércio na rua, até uma pessoa que está dentro de uma grande corporação, ela é uma empreendedora, né? As pessoas fizeram acontecer para chegar naquele momento da empresa, chegar naquela quantidade, naquela qualidade. Então, eu resumo aí o empreendedorismo como a habilidade de fazer acontecer. A pessoa que faz acontecer, ela é empreendedora, né? Ela tem aquela veia empreendedora. Ok. E o intraempreendedorismo, a gente
utiliza aí como aquela pessoa que tem essa veia empreendedora, esse comportamento de fazer acontecer, de inovação, de ideias, porém ela está limitada às regras de uma corporação. Então ela é empreendedora, porém dentro de algum lugar, por isso que é o intraempreendedorismo. Já pegando essa outra palavra, esse intraempreendedorismo, queria que você me falasse um pouco mais sobre as tendências, né, que você vê trabalhando dentro das empresas, principalmente. É uma tendência, isso tem crescido, esse termo até de um modo geral, no meio corporativo? Tem esse mindset de intraempreendedorismo, falando dessa revolução que nós estamos passando de cultura organizacional, de método de trabalho realmente. O intraempreendedorismo vai ser um assunto e uma competência, uma habilidade que a gente pode chamar de extrema importância para o profissional de hoje, para o profissional do mercado de hoje, que é o quê? Ele trazer essa inovação, ele trazer essa vontade de fazer acontecer, ele ter esse mindset de dono do negócio, por mais que ele não seja o dono do negócio, ele tem que ter esse mindset de, eu sou dono do negócio também, eu vou fazer além do que eu estou acostumado, vou fazer além do que é a expectativa da empresa relacionada ao meu cargo. Então é uma cultura que está sendo fomentada, já é um assunto muito falado e é uma habilidade do profissional do futuro com toda certeza, Felipe. E se você pudesse assim, sugerir, ou até mesmo dar dicas, né, de como o RH das empresas, os donos das empresas, os próprios líderes, gestores, podem fomentar essa fome por resultado, essa fome por sentir a empresa sendo parte dessa pessoa, do colaborador. Como que o RH, os gestores, podem influenciar nisso aí? Então, alguns insights, Felipe, que eu deixaria aqui para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Primeiro precisa ter uma pesquisa de clima organizacional. Saber se a cultura da sua empresa realmente ela incentiva o intraempreendedorismo, ela incentiva esse desenvolvimento constante dos colaboradores. O segundo insight é você procurar pessoas chaves dentro da sua equipe que tenha essa cultura. Então, você identifica aquele líder que já tem essa pegada, essa cultura de ser um empreendedor em tudo que ele faz e pega essa pessoa para ser influenciadora para as outras pessoas dentro da equipe, dentro da empresa. Terceiro, é você criar um canal aberto de ideias, de brainstorm dentro da sua empresa. Então, desde a pessoa da limpeza, até uma pessoa gestora, até uma pessoa de coordenação, um vendedor, você tem um canal aberto de ideias para que todos possam contribuir para que o time cresça. O quinto insight seria a melhoria contínua. Então, você pegar todos os métodos que nós temos no mercado aí de análise, de acompanhamento, PDCA, enfim, e aplicar isso a favor do intraempreendedorismo dentro da empresa, fomentando essa cultura realmente e desenvolvendo os colaboradores. E o sexto insight que eu deixo é realmente a gestão comportamental. É usar o assessment, é usar o profiler a favor de você mapear o comportamento das pessoas e ajudar ela a se desenvolver. Às vezes a pessoa tem um perfil ali que não é tão empreendedor, tão intraempreendedor, mas você como líder, né, gestor, que é o termo hoje, é você desenvolver aquela pessoa e ajudar ela a ser um intraempreendedor, né? Um empreendedor dentro da empresa, no cargo que ela está, trazendo sentido para aquilo que ela faz. Um ponto importante para a gente finalizar é o quê? O que faz as pessoas amarem o trabalho, ter paixão pelo trabalho? Eu gosto muito de usar essas palavras, paixão, propósito, mas é o quê? Você trazer um sentido para aquilo que ela faz. E quando ela consegue identificar que realmente ela pode crescer ali dentro, ela pode ser um empreendedor naquilo que ela está fazendo, naturalmente ela vai começar a ter sentido naquilo que ela faz. Ela vai começar a se identificar, ela vai começar a ter paixão por aquilo que ela faz. Então, cabe a nós, né, líderes, gestores, CEOs, ou você que é um colaborador, mostrar isso para as pessoas. Para quem está trabalhando para você, mostrar para o seu time que, o que você faz dentro da cadeia de processo de produção aqui para chegar na venda ou no produto final, enfim, o que você faz tem uma enorme relevância, um total propósito e sentido para a empresa como um todo. E aí você começa a desenvolver isso naquela pessoa para ela ser empreendedora naquilo que ela faz. E é importante também a gente conseguir identificar esse comportamento de cada pessoa, né, seja ela quem for dentro da empresa, justamente para que faça sentido não só para a empresa, mas para ela também. Para ela também. Assim que a gente percebe que o trabalho
que a pessoa percebe, na verdade, que o trabalho dela está fazendo sentido, ela se valoriza, ela se sente valorizada também e entrega um resultado lá em cima, né? Então a gente tem que trabalhar para que essa pessoa justamente faça isso que você mencionou agora, se sinta valorizada justamente pelo seu trabalho, para que ela se engaje melhor, para que ela entregue um resultado melhor, se comunique melhor com a equipe. E o sexto insight é você trabalhar a gestão comportamental, você identificar ali o comportamento dos seus colaboradores e trabalhar da melhor forma em como você vai desenvolver o empreendedorismo em cada um. Bom, Tuca, então já pegando como gancho aí essa última ideia, queria que você comentasse, né, sobre a sua visão hoje dessa crescente, desse termo responsabilidade social dentro das empresas. Como é que as empresas estão trabalhando isso hoje? Muito interessante, Felipe, essa pergunta, porque as empresas já estão tomando essa consciência de desenvolvimento sustentável, como a gente chama, são os 17 motivos da ODS, da ONU, onde as empresas se enquadram em algum tipo de objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, o Empreendedores de Sonhos, ele pega o motivo número 4, que é educação de qualidade, proporcionar à sociedade educação de qualidade. Então, a gente, através do empreendedorismo, através do intraempreendedorismo, através de workshops, palestras, com esse trabalho de impacto social, que é o Empreendedores de Sonhos, nós trabalhamos o motivo número 4 da ODS. E hoje, a grande maioria das empresas já estão começando a se adequar dentro desses motivos para desenvolver a comunidade como um todo. Show de bola, Tuca. Queria agradecer sua participação mais uma vez. Muito bacana saber que você veio de São Paulo aqui para BH até para conhecer a Solids, gravar o podcast com a gente. A casa é sua, volte sempre que quiser, tá super bem-vindo. Queria deixar uma palavra final aí com você, para falar com quem está nos assistindo, deixar uma mensagem, quem está nos ouvindo. Felipe, eu agradeço imensamente pela Solids, pelo calor humano que vocês têm, realmente, como dizem aí, o povo mineiro é muito acolhedor, deu para sentir isso mesmo, todas as empresas que eu visitei hoje na Solids, vocês têm esse acolhimento, agradeço pela oportunidade de participar desse podcast, poder compartilhar um pouquinho aí de conteúdo, espero que faça sentido para quem está nos ouvindo, e a mensagem final que eu deixo: nosso mindset precisa mudar, realmente, porque o mercado mudou. Muita coisa já tem acontecido no ambiente corporativo, dentro das empresas, o método e a maneira de conduzir o nosso trabalho, de interpretar o trabalho. Então, eu quero realmente deixar essa mensagem para você. Primeiro tenha sonhos. Você precisa acreditar nos teus sonhos, você precisa ter um objetivo não só fora das empresas, na sua vida pessoal, mas você precisa ter um sonho, um objetivo dentro da sua empresa. Você precisa entrar lá e ter um começo, um meio e um fim, né? Para que realmente seja relevante e vale a pena o seu tempo que você tiver dentro dessa empresa, se doando a uma das maiores moedas do mundo, que é o seu tempo, né? Que custa maior valor. Então é importante você investir, muito bem investido dentro da empresa. Deixo esse mindset empreendedor, para que você realmente seja empreendedor em tudo que você fizer, coloque esse comportamento de fazer as coisas acontecerem, vou usar um pouquinho de coach aí, mas olhe para o momento da sua vida que você foi mais empreendedor, que mais coisas aconteceram, tire os aprendizados e execute da mesma forma no teu dia a dia hoje e encontre um propósito em tudo que você faz, sentido. Se você está dentro da sua empresa, se você escolheu essa carreira, tenha um propósito nisso, encontre um sentido em tudo que você fizer, porque eu acredito que a tua produtividade, os teus resultados, as tuas habilidades vão mudar quando você entender realmente o sentido de você estar nessa empresa, nessa profissão. E se você achou relevante todo esse conteúdo, tudo que nós conversamos aqui, convido você a me acompanhar nas redes sociais, Tuca Felipe com K, em todas as redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Você vai acompanhar o nosso dia a dia dentro das empresas, alguns insights, algumas sacadas que nós compartilhamos. Muito obrigado, sucesso a todos que estão nos acompanhando, sucesso a vocês, sucesso Felipe. Até uma próxima, com toda certeza. Agradeço e queria deixar a mensagem final, já pegando o gancho do Tuca: mudança de mindset. Obrigado.